Meus irmãos, vamos então ouvir o nosso querido amigo Luiz Alfradique, que vem lá de Niterói, do GEPAR, Grupo Espírita Paz, Amor e Renovação, que vai nos trazer a lição da noite de hoje, intitulada Ciência e Espiritismo. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. É sempre com muita alegria e gratidão que retornamos aqui ao Caminheiros, essa data festiva, 61 anos de Caminheiros, de trabalho tão bonito. Essa frase aqui me falou tanto: iluminando mentes e consolando corações. É algo realmente muito bonito. Gratidão principalmente aos benfeitores que preparam essa ambiência para a gente, e a Jesus que permite o nosso reencontro. Ciência e Espiritismo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos venerandos que meio dispõe o homem de agilizar o seu processo evolutivo. E quem responde é Santo Agostinho, e inicia a resposta dizendo: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, fazendo alusão a Sócrates, que viveu 4 séculos e meio antes de Cristo. Sócrates, considerado o pai da filosofia ocidental. Sócrates que não deixou nada registrado. Coube ao seu discípulo Platão o trabalho de registrar os pensamentos de Sócrates. E este teve como discípulo Aristóteles, considerado o pai da ciência. O que vem a ser ciência? Ciência é o conjunto de conhecimentos adquiridos racionalmente via observação, interpretação e análise de fatos e fenômenos, objetivando esclarecer e utilizá-los. Assim, à medida que nós fomos, como humanidade, fomos ganhando o desenvolvimento intelectual, nós começamos a desvendar muitos dos mistérios que eram atribuídos até então à divindade, obra dos deuses, fenômenos naturais que eram atribuídos aos deuses. E à medida que o homem via observação, via análise, começou a conhecer as leis da natureza e ver que aquilo eram fenômenos que obedeciam a determinadas leis que não conhecíamos e agora conhecemos. No entanto, muitos desses homens inteligentes, ao perceberem que eram fenômenos naturais explicáveis, começaram a se afastar de Deus. Talvez dando atendimento ao seu ego, ao seu superego, de que à medida que ele conseguia explicar, era como se provasse para ele que o homem por si só se bastava. Outros não. Outros continuavam crendo porque sentiam a presença de Deus. Mas aqueles que se tornavam materialistas, ateus, talvez esta alimentação do próprio ego fosse tão grande que eles deixavam de perguntar: e quem criou essas leis da natureza tão perfeitas, imutáveis? Essa pergunta eles não faziam. E ao longo dos séculos fomos aumentando mais e mais os nossos conhecimentos, logo a nossa capacidade de ir interpretando e analisando.
A partir do século XVII, esse crescimento verdadeiramente passou a ser muito progressivo. Um crescimento exponencial. E a quantidade de grandes nomes que se dividiam entre aqueles que se tornavam ateus, materialistas, e aqueles que, mesmo com o intelecto desenvolvido, continuavam crendo na existência de algo além da matéria. Meados do século XVII, por exemplo, John Locke, um dos mais conceituados filósofos inglês, ele veio a ser o pai do empirismo. Empirismo, a ciência que diz que tudo aquilo que pode ser comprovado existe. O que não pode ser comprovado simplesmente não existe. Mas ali, contemporâneo a ele, encontramos Blaise Pascal, físico, filósofo, matemático, aliás, pai da matemática moderna, essa que utilizamos hoje. Pascal afirmava que a humanidade chegara numa encruzilhada. De um lado, a fria ciência, com a sua razão, a querer comprovar tudo. Do outro lado, o amor, o sentimento, o espírito. Afirmava Pascal que para que o homem conseguisse ser feliz, ele teria que conseguir harmonizar essas duas linhas de pensamento. Ter as duas linhas ali harmonizadas, senão não seria feliz. Um pouco mais adiante, um outro grande nome, muito conhecido, Karl Marx, pai do marxismo, que leva o seu nome, que serve de base para o surgimento de ideologias como o socialismo e o comunismo. Karl Marx, um materialista de carteirinha. No dia 31 de março de 1848, Marx discursava em Londres quando disse que as religiões deveriam ser banidas, deixar de existir, pois elas são o ópio das massas. Veja Karl Marx comparando a religião como algo que cria uma dependência semelhante a uma droga, o ópio, desqualificando totalmente a necessidade das religiões. Mas, coincidentemente ou não, se é que coincidências existam, naquele mesmo dia 31 de março de 1848, do outro lado do Atlântico, no vilarejo de Hydesville, estado de Nova York, ali, numa casa que estava habitada pela família Fox há só 3 meses. John Fox, um pastor metodista, sua esposa e filhas. Os primeiros 3 meses foram tranquilos, sem nada de diferente. Eis que, de repente, começam a ocorrer à noite os fenômenos das batidas. Batidas nas paredes, nas portas, nos assoalhos, batidas inexplicáveis. De início as meninas não ligaram muito, mas depois começaram a ter medo, e quem não teria? Até que naquela noite, 31 de março de 1848, a madame, a senhora Fox, muito provavelmente intuída pelos bons espíritos, resolve fazer uma pergunta à fonte daquela batida. Então, logo a batida ocorreu, ela pergunta se havia ali alguma inteligência querendo comunicar-se. E se fosse isso, que respondesse sim com uma pancada. E a resposta foi imediata. Então ela atribuiu o código
2 batidas para não e 1 batida para sim, e foram dezenas de outras perguntas, todas sendo respondidas por sim e não. A última pergunta da noite é se aquela inteligência permitia que ela falasse para os vizinhos, para que viessem ali também testemunhar o fenômeno. E a resposta foi sim, e nas noites vindouras foram tantas e tantas e tantas perguntas, todas respondidas com sim e não, que conseguiram levantar a história daquele espírito comunicante que havia sido assassinado ali naquela casa algum tempo antes. Do outro lado do Atlântico, na Europa, surgem os fenômenos das mesas girantes. As mesas em que as pessoas se reuniam ao redor, colocavam as mãos levemente sobre elas e elas passavam a romper a lei da gravidade, passavam a flutuar. Aquilo se torna um frenesi nas diversas cidades da Europa. Quem mais não queria se reunir para fazer a experiência da mesa? E com o passar do tempo, começa também a codificação de sim e não, primeiramente com a mesa do tipo pé de galo, aquela mesa de 3 pés, que respondia sim, tocando um determinado pé e não um outro, e aquilo ao longo dos meses e dos anos seguintes, aquilo foi se desenvolvendo para formas de comunicações via a psicografia indireta, que era quando botava-se sobre a mesa um cestinho com um lápis amarrado e as pessoas colocavam o dedo somente sobre o cestinho e o cestinho se movia respondendo às perguntas. Em 1854, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo extremamente conceituado do meio cultural da França. Vamos lembrar que Paris era a cidade de luz, era o centro cultural do mundo. Ele, discípulo de Pestalozzi, um homem treinado para pesquisa, para análise, atender à curiosidade. Um homem que já vinha estudando há algum tempo a nova ciência, o magnetismo humano. Aquele magnetismo onde as pessoas conseguem transferir a sua energia para outras pessoas, como fazemos aqui o passe. O passe espírita nada mais é que o passe magnético enriquecido pela energia espiritual do benfeitor que está junto do passista. Através do passista, ele enriquece a energia a benefício de quem recebe o passe. O primeiro contato de Hippolyte, ele observou aquela manifestação da mesa flutuando e concluiu que aquilo nada mais era do que o efeito do próprio magnetismo humano. Era uma reunião que ainda não havia comunicações. Mas logo alguns meses, no início de 1855, o Sr. Fortier veio convidá-lo para uma reunião onde as mesas respondiam. Havia ali comunicações dos espíritos e ele foi. E chegando lá, via que realmente a mesa respondia e resolveu fazer uma pergunta mental. Se são os espíritos, eu não preciso verbalizar a minha pergunta, vou fazê-la mentalmente. E os espíritos responderam a sua pergunta. Mais adiante, ele, que era poliglota, resolveu fazer a pergunta em outra língua que as pessoas não conheciam. E os espíritos responderam no francês a pergunta exata. Viu seriedade na coisa e passou a frequentar aquelas reuniões onde ele via que a coisa funcionava de modo sério. Até que numa dessas reuniões, o espírito comunicante dá 3 salvas ao grande apóstolo Hippolyte. Salve, salve, salve o grande apóstolo Hippolyte. E ele pergunta ao espírito o porquê da deferência, não compreendia.
E o espírito se identifica como Zéfiro, um amigo de muitos séculos, desde a civilização celta, 6 décadas antes de Cristo, quando eles eram ali amigos. E que Hipólite era um druida, um sacerdote celta, que respondia pelo nome de Allan Kardec. Zéfiro vem então a revelar que ele, Hipólite, vinha sendo preparado ao longo dos séculos para ser, nesta encarnação, o codificador da nova doutrina, a doutrina dos Espíritos, a terceira revelação. Só para a gente lembrar, primeira revelação, 3.200 anos atrás, através de Moisés. A segunda revelação, 2.000 anos atrás, através do Cristo, onde nos trouxe o cristianismo primitivo, o cristianismo puro, de amor, de caridade, de perdão, de simplicidade, de humildade. E a terceira revelação, o Espiritismo, justamente com a missão de resgatar o cristianismo primitivo, que havia sido alterado, adulterado ao longo de 19 séculos, com a soberba, com a falta da humildade, com outros interesses de poder. E assim, o Espiritismo vem a resgatar o cristianismo original. No dia 17 de abril de 1857, Allan Kardec apresenta ao mundo a primeira obra, o Livro dos Espíritos, na livraria de Monsieur Danty, em Paris. Ali, naquele dia, ele diz que a fé inabalável é aquela que consegue enfrentar a razão de frente em qualquer época da humanidade. Resolveu assinar as obras com o nome antigo de Allan Kardec, por 2 motivos. O primeiro, por humildade, porque ele era o codificador, mas não o autor. A obra era a obra dos Espíritos. E o segundo é que a obra deveria vencer pelo seu conteúdo, sem sofrer influência do nome conceituado como escritor, como pedagogo, de Hippolyte Léon Delisle Rivard. Em torno deste período, grandes mentes brilhantes, vinham também se ocupando em tentar provar a existência de algo além da matéria. Enquanto aqueles se batiam cada vez mais ao materialismo, mentes famosas como Benjamin Franklin, Marconi, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur, Albert Einstein, já na virada do século XX, mentes brilhantes em torno desse período, lutavam para explicar, para justificar a existência de Deus. O próprio Einstein, já qualificado como gênio do século passado, certa vez perguntaram a ele como ele explicava a existência do universo. E Einstein responde simplesmente que é impossível conceber a existência do universo sem que antes concebamos a existência de Deus. Uma resposta simples e genial de um gênio. E foi justamente esta curiosidade de Kardec na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. A menor pergunta das 1019 perguntas. Que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. E aí foram perguntas e perguntas, até que chega na pergunta 23 e 23a, ele pergunta: o que é o Espírito e qual a sua natureza? E os Espíritos respondem: o Espírito é a inteligência do universo. E a sua natureza, no vosso linguajar, é difícil de ser explicada, pois tudo aquilo que não é palpável para vocês é muito difícil conceber. Para nós, não. Não importa que não seja palpável, o que importa é a existência, já que o nada não existe, pois Deus, em sua perfeição, jamais criaria um nada, pois o nada não teria utilidade alguma. Baseado nessa resposta, perguntas adiante, Kardec pergunta aos espíritos: já que disseste que o nada não existe, o que existe num aparente vazio entre os globos, entre os mundos? E os espíritos respondem que tudo está envolto, submerso no fluido universal. Que tudo aquilo que aparentemente existe de vazio entre os mundos está totalmente tomado pelo fluido universal. E todos nós estamos dentro deste fluido universal. Fluido este que vossos sentidos e os vossos instrumentos mais sensíveis ainda não conseguem perceber, ainda não conseguem detectar. E é por isso que os nossos irmãos materialistas não creem, porque não conseguem ver, não conseguem detectar. Enquanto a ciência ainda não tem meios de desenvolver equipamentos que venham a detectar não só o fluido universal, como o próprio espírito, e algum dia isso nós conseguiremos, a espiritualidade superior vem trabalhando de tal forma que os conceitos apresentados pela terceira revelação, pelo Espiritismo, começam a se tornar incontestáveis. Conceitos como pluralidade das existências, a vida após a morte, a pluralidade das existências, reencarnação, convívio dos dois mundos. E de que forma isso tem ocorrido? Principalmente da metade do século passado para cá, isso vem acontecendo mais e mais no mundo. São fatos relevantes que tornam-se incontestáveis a existência do espírito, a existência da vida além da matéria. Queríamos aqui milhares deles, mas vamos trazer três casos. O primeiro está relatado na obra Conte Mais, obra que é editada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, onde em 1951, na Turquia, na cidade de Adana, nasce um menino. 3 noites após o seu nascimento, recebeu o nome de Malik. 3 noites após o seu nascimento, a sua mãe sonha que a criança pedia que mudasse o nome dela para Necip. Eu não me chamo Malik, eu me chamo Necip, é o nome que eu quero ter. No dia seguinte ela acorda, pensa um pouco naquilo, mas não dá muito. Na noite seguinte, o sonho se repete. A criança insistindo que queria ser chamada de Necip e não de Malik. Ela conversa com o pai da criança. E aí? Vamos mudar o nome para Necip? E o pai resolve que não, porque já existia um outro Necip na família.
E lá na Turquia existe uma superstição de que se mais de uma pessoa na mesma família tenha o mesmo nome, uma delas poderá morrer. Isso é superstição turca. Não é verdade não, porque senão Portugal teria 1/20 da população. Eu tiro pela minha amada Alice, é portuguesa, Maria Alice, a mãe Maria Júlia, o pai Manuel Maria. Pronto, já não conviveria mais. E eles resolveram manter o nome Malik. No entanto, aos 3 anos, a criança verbalizava com fluência. Quando ela adquiriu a fala, ela insistentemente pedia para ser chamada de Necipe. Eu não sou Malik, eu sou Necipe. Eu sou de Mersin, uma cidade a 80 quilômetros dali. Tenho a minha esposa, de nome tal. Tenho meus 5 filhos, e dava o nome dos 5 filhos. Fui assassinado. E ele insistia sempre em contar a sua história, e por isso queria ser chamado de Necipe. Passado algum tempo, o avô vai visitá-los. E o avô morava próximo a Mersin. E chegando lá, ele começa a falar, contar a história para o avô. E o avô lembra-se de longe que ocorreu um assassinato em Mersin e que a vítima chamava-se Necipe. Batia com o que a criança falava. E resolveu apurar. Mas a criança, aos 3 anos, implorou o avô que o levasse junto, pois ele não aguentava de saudade da sua família, queria revê-los. E o avô resolveu levar, o que facilitou até a encontrar a casa. Chegando lá, Malik chama a esposa pelo nome, chama cada um dos filhos sem errar um. Só não sabia o nome do 6º filho, pois estava no ventre da mãe quando ele for assassinado, não tinham escolhido ainda o nome. E a partir dali, a família mudou seu nome e passou a chamá-lo de Necipe. Esse caso não é isolado. Divaldo Franco vem a nos dizer que a conceituada Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, existe um departamento que vem já há muito acompanhando esses casos de crianças que têm total recordação da vida anterior, enquanto crianças, detalhando com riquezas, e que este departamento já acompanha mais de 10 mil casos espalhados pelo mundo, e que desses 10 mil casos, mais de 2 mil já foram comprovados. As histórias relatadas pelas crianças batem quando vão averiguar, em detalhes. Vejam, é a espiritualidade fazendo nascer nas diversas famílias, das diversas regiões, das diversas classes sociais, das diversas religiões, crianças dotadas da memória recente, de encarnações recentes, onde é fácil a confirmação da história, comprovando ali a existência do espírito após a morte e a sua reencarnação, trazendo a memória. Um outro caso que me chamou muita atenção, esse caso muitos dos senhores já devem até lembrar, porque foi matéria do Fantástico, uma matéria grande no Fantástico já há alguns anos, ocorrido há exatos 10 anos, em outubro de 2008, com o Dr. Eben Alexander III, diretor de neurociência da conceituada Universidade de Harvard, um ateu materialista convicto. Eis que um belo dia ele é acometido por uma rara
meningite e entra em coma. Durante 7 dias em coma, a sua própria equipe dos profissionais mais qualificados chegaram à conclusão de que a morte cerebral já havia ocorrido. E foram à esposa afirmar: não temos mais nada para fazer, morte cerebral, vamos desligar os equipamentos. E a esposa, como que pega de surpresa, diz: não, espere mais um dia, eu preciso me adaptar à ideia. E no dia seguinte, Dr. Eben Alexander abre os olhos, sem nenhuma sequela, com toda a sua memória normal. Mas além da sua memória, ele veio a relatar as reuniões que a sua equipe fazia na sala de reuniões sobre o seu caso. Ele estava presente em espírito, ele testemunhou tudo. Veio a relatar os diálogos da sua família em outra sala do hospital. Além disso, veio a relatar a jornada que ele fez no mundo espiritual, que fora levado a um local belíssimo, descrevendo aquele local, e que retornou para despertar, com esta missão de trazer ao mundo a informação. Escreveu um livro chamado Uma Prova do Céu, onde ele relata toda essa sua experiência. Não é preciso dizer que ele rasgou a sua carteirinha de materialista e se tornou ministrando muitas palestras sobre a sua experiência. Então vejam, é a espiritualidade fazendo acontecer de modo que se torne incontestável, enquanto não temos os aparelhos para cientificamente comprovar, temos os fatos, e contra fatos não há argumentos. Leon Denis, considerado um dos maiores apóstolos do Espiritismo, ele que veio após o desencarne de Kardec, veio a ser o grande divulgador, continuador da divulgação do Espiritismo. Certo dia, ele fora perguntado se o Espiritismo seria a religião do futuro. E ele responde que não, o Espiritismo é o futuro das religiões. Mas não fez de forma arrogante, muito pelo contrário, de forma simples, mostrando que à medida que as religiões começassem a comprovar os conceitos revelados pela doutrina espírita, elas começariam a se adequar à nova realidade, de que a reencarnação é um fato, de que a multiplicidade de existências é um fato, a multiplicidade de mundos é um fato. E à medida que as religiões começassem a se adequarem a isso, elas começarão a ficar mais homogêneas, mais semelhantes, mantendo a estrutura da sua religião, mas simplesmente se adequando à realidade apresentada pela terceira revelação. E à medida que vão se tornando semelhantes, mais harmônicas, menos antagonismo. Porque o que vemos então, até então, são religiões disputando. Quantas guerras ocorreram em nome de antagonismo religioso. Então, o Espiritismo é o futuro das religiões no que diz respeito a fornecer incontestavelmente os novos conceitos e as suas provas. E a gente já está vendo isso. Esse Papa Francisco, fenomenal. Costumo dizer que eu sou fã de carteirinha dele. Admiro demais.
quem presta atenção nas entrelinhas das homilias do Papa Francisco, ele vira e mexe, ele mostra ali já conceber a pluralidade das existências. Ele já mostra isso. Veja a preocupação que ele tem de reunificar as crenças. Mas os materialistas de plantão continuam aí com a sua síndrome de São Tomé. É preciso ver para crer. Não viu, não tem como crer. Nós não podemos bater de frente com ele. Temos a nossa fé, temos a nossa crença, temos o esclarecimento que a nossa doutrina nos traz, mas nós não podemos bater de frente. Cada um em seu tempo. Chegará um momento em que a ficha irá cair. Mas nós podemos tentar aguçar, usando até da mesma argumentação que eles. Eles dizem: me prova que Deus existe, que eu vou acreditar em Deus. Me prova que o Espírito existe, que eu vou acreditar. Eu nunca vi. Se não me provar, eu não sou obrigado a acreditar. Em vez de a gente bater de frente, a gente bota lá uma pulguinha atrás da orelha para ele refletir, dizendo: eu só lamento por ti, meu irmão, que você ser uma pessoa que não sei como é que você pode ser feliz sem amar ninguém. E ele diz: como não amar ninguém? Eu amo a minha família, eu tenho as pessoas que eu amo. Como? Como você ama? O amor não existe. O amor, prova para mim que o amor existe. Ele não pode ser visto, não pode ser palpável, não pode ser mensurável. Pela sua teoria, o amor não existe. Logo, você não ama ninguém. Mas eu sinto, é esse o ponto. Nós sentimos. Nós sentimos a presença de Deus em tudo que olhamos ao nosso redor. Nós sentimos a presença de Deus na perfeição das leis imutáveis da natureza. Mas vamos além. Nós percebemos, nós sentimos a presença dos espíritos no nosso dia a dia. Porque não existe aquela história de que o espírito desencarnado foi lá para cima, estão aqui entre nós. Os dois mundos interagem em todos os lugares. Temos aqui, possivelmente, o dobro de frequência de desencarnados do que encarnados. Interessados também, como os encarnados estão, nas ruas, onde quer que a gente esteja. E perguntamos: quem é que nunca passou por aquela situação? Perguntamos isso ao nosso irmão incrédulo. Você nunca passou por aquela situação de você estar no local e escutar alguém chamar seu nome e você vira e não tem ninguém? Olha para um lado, olha para o outro, mas eu escutei. Alguém chamou seu nome, mas você não conseguiu ver. Ou então de você estar tranquilo num determinado local e de repente, do nada, inexplicavelmente, me dá aquela ansiedade, aquela melancolia, aquela tristeza. Mas eu não tenho motivo para estar assim, não sei por que eu estou. De certo, um irmão que se aproximou de ti e que está sentindo aquilo. Aquele irmão espiritual está naquela condição. E pela proximidade vibracional, nós estamos sentindo o que aquele espírito está sentindo. Ou o inverso, de repente, do nada, a gente está ali normal, sente aquela alegria, aquele bem-estar, aquela paz. Gente, que coisa boa, do nada, de repente eu estou assim, chega, tá. De certo, a presença de um ente amado nos envolvendo, nos abraçando, nos amando, e nós sentimos isso. Quem é que nunca de repente sentiu aquele arrepio num pedaço da cabeça? Do nada. Proximidade.
E assim as coisas vão acontecendo. A ciência não disponibilizou ainda para nós o aparelhinho que vai provar a existência do Espírito. Mas Deus já nos dispôs o aparelho para comunicar com os Espíritos, a mediunidade. Mediunidade, palavra que vem de médium, criada por Allan Kardec, como espiritismo, como psicografia, como psicofonia e outras mais. O que é médium? É o medianeiro entre o mundo material e o mundo espiritual. Hoje, a doutrina nos mostra que médiums todos somos, com sensibilidades maiores ou menores, mas todos somos, porque todos somos capazes de sentir a interação dos espíritos, em intensidade menor ou maior. Assim, é através da mediunidade que hoje, de forma incontestável, provamos a comunicação, a existência. Como um Chico Xavier, por exemplo, um homem que mal teve o primário, escrever mais de 400 obras, dos mais variados assuntos, dos mais variados estilos, irretocáveis. Certa vez, numa sociedade de metafísica, foram entrevistar o Chico sobre o que era a psicografia, isso e aquilo, e por fim pediram uma demonstração. E ele foi fazer a demonstração, mas, por via das dúvidas, deram um papel timbrado, com medo de que ele, em algum momento, pudesse substituir por um papel que já viesse com a mensagem. E Chico psicografa em inglês, língua que ele não falava, e de trás para frente, de modo que tinha que ser lida no espelho, uma página inteira. Incontestável. A mediunidade está para a revelação do mundo invisível, do mundo espiritual, como o microscópio revelou a existência do universo da microbiologia. O microscópio, que foi inventado lá por 1600 e alguma coisa, ele veio a ser aperfeiçoado no meados do século XIX, onde conseguiram enxergar a microvida, amebas, bactérias, protozoários. E, de repente, a nova ciência descobriu no estudo de que aquelas doenças que dizimavam milhões de pessoas, que eram atribuídas ou ao castigo de Deus ou à maldade do diabo, não era simplesmente aquelas microvidas que agiam no nosso organismo, provocando as doenças. E os cientistas se debruçaram em cima daquilo, entre eles Louis Pasteur. Pasteur, que desenvolveu as primeiras normas sanitárias, o lavar as mãos, quando mexer no alimento, o lavar os alimentos, conseguiu baixar a taxa de mortalidade de uma maneira quase que vertical. Desenvolveu o método que levou o seu nome de pasteurização, que é levar determinados alimentos à mudança brusca de temperatura, baixa, alta e baixa novamente, e que as bactérias não resistem a essa oscilação e morrem, limpando os alimentos daquelas bactérias. Assim, o microscópio veio a revelar a existência de um mundo que nós não conhecíamos. Mas até hoje existem pessoas que não acreditam, não veem importância na higiene, em lavar um alimento antes de comer, porque ainda não creem, porque não conseguem, ainda não estão no seu momento. Era uma viagem de trem em direção a Paris. Ali, um senhor muito bem trajado, sentado ao banco, ao lado um jovem também
muito bem apessoado. Ambos não se conheciam, ambos ali durante toda a viagem, entregues às suas leituras. Quando o trem se aproxima de Paris, aquele senhor de 70 anos fecha o seu livro. É um livro grande, preto, de capa dura. Estava na capa escrito: a Bíblia Sagrada. O jovem, quando olha para ver qual era o título do livro, não se conteve em sua arrogância e diz, era um jovem universitário, estava com seu livro ali de ciências, e diz: Senhor, o senhor ainda perde tempo lendo esse livro de crendices e fantasias? E o Senhor, mantendo-se elegante, responde ao jovem: meu jovem, você está enganado. Eu não estou lendo um livro de crendices e fantasias. Estou lendo a palavra de Deus. Senhor, deixe-o esclarecer. Desde a Revolução Francesa que os nossos cientistas vêm comprovando que este livro só tem crendices e fantasias. E o Senhor diz: isso muito me interessa. Me diga mais, de que maneira os nossos cientistas estão nos mostrando isso? Me esclareça. O jovem se levanta, já que o trem estava parando na estação, e falou: lamentavelmente, esta estação é a estação que é de meu destino, mas eu gostaria muito de iluminar a sua mente. Se o senhor me der o seu cartão, terei prazer em mandar os esclarecimentos para o senhor. O senhor mete a mão no bolso do paletó e entrega-lhe o cartão. O jovem, já de pé, quando lê, cala-se, fica pálido e sai. Pois o cartão dizia: professor doutor Louis Pasteur, diretor do Departamento de Ciência da Universidade Nacional da França. Simplesmente a maior autoridade em ciência daquele país naquela ocasião. Pasteur costumava dizer que um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas que muita ciência nos aproxima dele. A doutrina espírita, a terceira revelação, ela é uma tríade. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. É a ciência que estuda a origem e o destino dos espíritos. É a filosofia que nos apresenta a crença em Deus, a multiplicidade das existências, e que venha assim a nos construir a fé raciocinada. Cremos não porque nos colocaram dogmaticamente goela abaixo. Cremos à medida que nós vamos sendo esclarecidos e cada vez mais e mais vamos fortalecendo a nossa fé. Daí, espiritismo sem estudo não é espiritismo. Quanto mais estudamos, mais cremos e mais fortalecemos a fé. É a religião que, através desta fé raciocinada, nos dá o consolo. O consolo em termos a certeza que, com todos os problemas que passamos, estamos no momento de provas e expiações. O consolo de que a vida continua e de que estamos aqui dentro do nosso processo evolutivo. A religião que traz de volta o cristianismo primitivo, o cristianismo redivivo, do mais puro amor, caridade, humildade. Uma religião sem templos, sem altares, sem representantes carnais para serem intermediários entre a criatura e o Criador. Uma religião que nos mostra que conversamos com Deus, com Jesus, com os benfeitores, com o nosso anjo guardião, através da oração
e deles recebemos a resposta através da inspiração. Assim, é através do ferramental que essa doutrina maravilhosa venha nos dar a cada dia, é que nós conseguimos dar passos mais firmes, mais objetivos naquilo que é o nosso objetivo número 1 de estarmos na carne, a nossa evolução, através da nossa reforma íntima. E o que é reforma íntima? Quem disse isso há 2.500 anos atrás? Sócrates. Conhece a ti mesmo. Que possamos fechar os nossos olhos. Mentalizar Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, Jesus, nosso Mestre, Senhor. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo o novo sentimento, o novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor,
ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.